Antes de começar o vídeo, eu gostaria de dizer muito obrigado aos mais de 50 inscritos do canal, já que sem vocês eu não conseguiria estar postando este conteúdo como tenho feito. E eu queria dizer que este vídeo teve a participação especial do ex-guitarrista do Calm, o Ahmed Smith. Eu entrei em contato com o Ahmed e falei sobre o vídeo que estava fazendo, e ele tirou um tempo para me ajudar com algumas informações para complementar o roteiro, além de ele ter me autorizado a utilizar algumas filmagens e materiais da banda Calm para o vídeo ficar mais completo. Então, muito obrigado pela ajuda, Arremédio. Este vídeo demorou um pouco mais do que o esperado, mas foi para entregar o melhor em relação à qualidade e as informações sobre as bandas que eu falarei aqui. E é basicamente um vídeo especial para os mais de 50 inscritos do canal. Dito isso, bora para o vídeo. Já aconteceu de você baixar uma música e achar que por anos ela era de uma banda famosa, mas que no final pertencia a uma banda desconhecida? Milhares de pessoas passaram por isso durante os primeiros anos da internet, onde o compartilhamento de músicas online ainda era uma novidade. E o Seeded Crown fez parte disso, já que suas músicas foram divulgadas, mas com outros nomes, o que ajudou de certa forma a tornar eles um pouco conhecidos. Mas como é que foi a história deles? E o que aconteceu com essa banda? Neste vídeo eu irei contar sobre isso e sobre outras duas bandas que surgiram a partir do Seeded Crown, ao longo de uma década inteira de esforço e dedicação de seus membros. Mas antes de tudo, a vinheta. O Seeded Crown foi uma banda americana de new metal formada no final de 1997 na cidade de Tampa, Flórida. Tampa, no caso, foi uma cidade conhecida por conta das bandas clássicas de death metal no final dos anos 80 para o meados dos anos 90. No início, o Seeded Crown se chamava Dropped. Inicialmente, a banda começou por conta de Pete Joseph, um guitarrista, e Carrie DeWitt, um baterista, que eram amigos próximos. Os dois começaram a compor material e a buscar por outros integrantes, e no caso, a posição de baixista ela foi preenchida por um outro amigo que não sabe a identidade, e os vocais ficaram a cargo de Jeremiah Ruff. Em poucos meses, o Dropped já estava se destacando na cena underground da Bahia de Tampa, construindo sua base de fãs e até mesmo lançando uma demo, mas que infelizmente se tornou uma lost media. Apesar disso, eles estavam tendo problemas internos, principalmente com o baixista, que saiu do grupo por diferenças criativas, e em seu lugar entrou Corey Floyd, que era um amigo próximo da banda. Para ampliar ainda mais a diversidade do som, o DJ Shane Neville entrou para a banda, trazendo elementos marcantes ao som do grupo, e se tornando crucial para um estilo intenso e agressivo. Tanto que por volta de 1997 e 1998, o Dropped mudou seu nome para Seeded Crown. Com a formação estabilizada, o Seeded Crown lançou um álbum chamado Please Remain Seated, em 1998. No caso, ele foi lançado de forma independente. Infelizmente, a capa original estava uma péssima qualidade, e o que temos hoje é basicamente a versão original, só que ampliada com IA, tendo esse resultado bizarro visto na tela. Sobre como era o som do Seeded Crown, ele é simplesmente sujo, agressivo e sombrio, e isso se estende por todas as suas músicas. A sonoridade é um pouco similar ao Korn nos riffs e linhas de guitarra de afinação baixa, assim como a bateria, que é cheia de groove e que causa bastante impacto, um estilo similar ao que o David Silveira do Korn fazia. No entanto, o Seeded Crown não soa como um clone escrachado do Korn, apesar de terem essas similaridades. O baixo é distorcido e muito destacado. E por fim, os vocais são roucos e secos quando se trata dos gritos, soando de forma bem visceral, e consegue expressar bastante raiva, dor e emoção com eles. Além disso, em algumas músicas do Seeded Crown tem vocais rimados e vocais melódicos, que são bem distribuídos. Vale destacar que o DJ traz uma atmosfera muito boa para a banda, incluindo samples e além dos famosos scratches, que se integram muito bem com os outros instrumentos. Em
Inclusive, os caras do CD de Crown eles tinham um bom gosto para filmes, por conta de algumas músicas terem samples de filmes como Pulp Fiction, O Advogado do Diabo, O Silêncio dos Inocentes e até mesmo Titanic. Sim, Titanic. Algumas letras do CD de Crown não foram achadas, mas as que temos disponíveis mostram que elas falam sobre dor, sofrimento, conflitos internos e tem um ar de raiva e angústia bem evidentes, e combinam com o estilo da banda. Um acontecimento que fez mais pessoas conhecerem o CD de Crown durante os anos foi pelo fato da sua música Given In ter sido compartilhada em sites de compartilhamento de MP3 como LimeWire e o Kazaa no começo dos anos 2000. Só que nomearam essa música como um feat do Korn com Slipknot chamado Queen of the Damned. E que até por volta de 2008, nos primeiros dias do YouTube, muita gente achou que aquela música ainda era do Korn junto com o Slipknot. E várias pessoas que usavam esses sites há 20 anos atrás já confundiam essas bandas, tanto por conta da falta de informações ou porque associaram a sonoridade com o Korn e o Slipknot. Sinceramente, o CD de Crown não soa absolutamente nada a ver com o Slipknot. E se fosse comparar com o Korn até dava pra entender, por conta de algumas similaridades. E essa confusão envolvendo as músicas do CD de Crown se estendeu para bandas do próprio cenário underground, pois compartilharam a música Give It In como se fosse uma música da banda V-Mob, denominando ela de Feel No Shame. E até mesmo o próprio V-Mob falou que essa música não era dele em sua página oficial anos atrás. Mas voltando à história do CD de Crown, os membros da banda estavam querendo expandir sua sonoridade para novos horizontes, iniciando assim uma nova era para a banda, que viria também com várias mudanças. Em janeiro de 2000, o CD de Crown mudou seu nome para Calm. O nome Calm era um acrônimo para Creating Aspiring Live Music, e essa mudança resultou na saída do DJ Shane Neville e do guitarrista Pete Joseph. No lugar deles entraram os guitarristas Greg Hupchik e Ahmed Smith, que eram amigos próximos, e até mesmo haviam tocado em bandas da cena hardcore da Pensilvânia em meados dos anos 90. Inclusive foi o Greg que recomendou que o Ahmed entrasse na banda. Antes disso, o Ahmed tocava numa banda chamada Dreadnought. Essa adição dos guitarristas significou uma mudança maior na sonoridade, já que eles tinham um estilo diferente e mais amplo, comparado ao do Pete Joseph. As influências do Calm envolviam bandas como Deftones, System of a Down, Mudvayne e Relative Ash, que pertenciam ao New Metal, mas eles curtiam bandas como Glassjaw, Poison the Well e The Used, que se encaixavam no post-hardcore. Em 2001, o Calm lançou um EP auto-intitulado que tinha 4 faixas inéditas. E ao ouvir esse EP, é notável que a sonoridade do Calm é muito diferente do CD de Crown, por ter um toque a mais de melodia e os riffs mais elaborados, além de um dinamismo maior na questão da bateria, o que ocasionou uma sonoridade mais post-hardcore. No entanto, os elementos de New Metal ainda eram presentes. O vocalista Jeremiah ele basicamente descartou os vocais rimados e evoluiu seu estilo de cantar, tanto nos vocais melódicos como nos gritos. E nesse primeiro lançamento já mostra o quão diferente o Calm era, e que eles estavam dispostos a tentar novas coisas. As letras do Calm já se mostraram um pouco mais pessoais e emotivas, mas ainda mantinham um tom agressivo em alguns momentos, e ainda combinavam com a parte mais pesada do som, assim como o CD de Crown fazia. Pelo que eu conversei com o guitarrista Ahmed, todas as letras eram compostas por Jeremiah, o vocalista, enquanto os outros membros da banda apenas cuidavam da parte musical. Em algum momento de 2001, o guitarrista Greg Hupchik saiu e em seu lugar entrou o guitarrista Jay Villardi, que permaneceu no grupo daqui em diante. E em 2002, o Calm lançou seu segundo EP chamado Ascending to 25. Nesse segundo trabalho, o Calm já estava evoluindo seu som, adicionando mais elementos do post-hardcore e emo, por conta da sua sonoridade. Fora que até mesmo eles estavam utilizando a influência do metalcore, já que em alguns momentos as músicas tinham riffs que pareciam com breakdowns, além de algumas mudanças de ritmo mais perceptíveis. Os vocais eles estão bem mais consistentes que no EP anterior, tendo uma alternância maior entre os gritos rasgados e a voz limpa e mais emotiva. E as letras mantinham aquele aspecto mais pessoal e também emotivo, porém com um toque mais melancólico, em músicas como Your Own Tears e Ashes of Memories.
Inclusive, em 2002, eles chegaram a tocar em alguns shows ao lado de bandas como Chimera, 36 Crazy Fists, Swift, Simple Kill, Crossbreed e o God Forbid, ampliando ainda mais seu alcance e audiência. Em 2003, o Calm lançou seu terceiro EP chamado In a Place Called Perfect, e nesse lançamento, a banda incorporou ainda mais influência do post-hardcore, emo e metalcore ao seu som pré-estabelecido. E nesse EP, a sonoridade está bem mais dinâmica e se mostrou o ponto de maior amadurecimento da banda, e deixando os elementos de new metal serem mínimos. Inclusive, segundo o guitarrista Ahmed, o Calm no início abraçava a cena new metal, mas ao longo dos anos eles se distanciaram um pouco, por conta da mudança de gostos e preferências musicais, que envolviam bandas de post-hardcore. Até o final de 2003, a banda passou por muitos altos e baixos. Na verdade, só os baixos mesmo, que incluíam fraturas ósseas de alguns membros da banda durante apresentações ao vivo. E isso é algo que realmente aconteceu. Eu perguntei isso para o guitarrista Ahmed Smith e ele me falou que durante a promoção do terceiro EP da banda, o vocalista Jeremiah quebrou a perna durante um show em cima do palco. E foi algo grave, que afetou muito a banda. E mesmo que o vocalista estivesse se recuperando, o Ahmed me falou que a preocupação ainda se mantinha pelo fato da banda ter ficado inativa por meses, impossibilitada de tocar ao vivo e prejudicando o Calm em vários aspectos, o que foi um começo de uma fase bem sombria para eles. Vale ressaltar que o Calm não tinha um contrato com a gravadora, apesar de algumas como a Ferret Records e a Trustkill tentarem assinar um contrato com a banda no começo dos anos 2000. E para uma banda independente, se manter sem uma gravadora era algo muito difícil e limitava o alcance de suas músicas para a grande audiência. Em algum momento o guitarrista Ahmed Smith saiu do Calm enquanto eles estavam no processo de composição de novas músicas, por conta do desgaste causado pela rotina de ensaios da banda, que envolvia ensaiar por cerca de 6 horas por noite, começando por volta das 9 e indo até as 3 da manhã. Isso cobrou seu preço com o tempo. Mas após um tempo, a Ahmed retornou para o Calm e eles estavam entrando em estúdio, planejando gravar seu primeiro álbum. Em 1º de janeiro de 2004, a banda entrou no More Sound Studios para gravar seu álbum de estreia, produção do grandioso Tom Morris, que foi um produtor muito renomado e que produziu os 3 EPs do Calm. O título do álbum passou por várias mudanças, até que foi apresentado como Narrative, com capa e lista de faixas. No entanto, esse lançamento nunca chegou a ser publicado pela banda, com exceção de uma música demo que foi encontrada na internet, mas o resto do álbum se tornou basicamente uma lost media. Em algum momento de 2004, o Calm acabou por se separar antes mesmo de lançar seu primeiro álbum. O baixista Corey Floyd, que havia tocado baixo no Calm e também do CD de Crown, acabou por seguir carreira como baixista da banda de new metal industrial chamada Crossbreed. E das cinzas do Calm nasceu o Phoenix Morning, uma banda de metalcore melódico, que também flertava com o screamo e o emo. Se mostrou bastante diferente do som do Calm, e isso é visto até na estética da banda. Pelo que eu falei com Ahmed, a banda queria manter o nome Calm, mas já havia um artista com esse mesmo nome e isso poderia dar problemas. Daí mudaram o nome para The Calm, mas ficou bem estranho e a banda não gostou nada disso. E após isso eles mudaram o nome para Phoenix Morning. O Phoenix Morning manteve 3 membros-chave do Calm, no caso o vocalista Jeremiah Ruff, o guitarrista Ahmed Smith e o baterista Kerry DeWitt. E junto deles entrou o guitarrista Stephen Bauman e o baixista Marshall Gordon. E nos primeiros 2 anos de formação, a banda já teve a grande oportunidade de assinar em contrato com a grandiosa Metal Blade Records, uma das gravadoras mais renomadas e respeitadas dentro do metal, por lançar álbuns icônicos de bandas como Cannibal Corpse, Slayer, Azalea Dying, The Black Dahlia Murder,
e Whitechapel. E tendo esse contrato assinado, a banda decidiu gravar um álbum e, curiosamente, reaproveitou boa parte do material que seria daquele álbum perdido no Calm de 2004, chamado Narrative. Mas segundo o guitarrista Ahmed, o álbum de estreia do Phoenix Morning é basicamente a mesma coisa que o Narrative, apenas com algumas mudanças e faixas inéditas. E o primeiro álbum do Phoenix Morning foi lançado em 2006, sob o nome When Excuses Become Antiques, durante o fenômeno do metalcore melódico, que era uma variação do metalcore com elementos de death metal melódico, que era bastante popular por conta de bandas como Killswitch Engage e All There Remains, por exemplo. E esse álbum, a meu ver, é um dos mais subestimados quando se fala de metalcore nos anos 2000, além dele ser bem sólido e cativante. Confiram aí. Apesar de que o Phoenix Morning tivesse um contrato assinado com uma gravadora bastante renomada, que estivesse fazendo turnês e shows, a banda acabou por volta de 2007, por conta da pressão de mudarem seu som, tornando ele mais melódico e acessível, o que acabou trazendo muitas dificuldades para a banda se adaptar. Infelizmente, eles decidiram encerrar suas atividades. É interessante notar que o CD Crown evoluiu seu som e mudou para algo totalmente novo, que era o Calm. E da segunda fase, eles teriam mudado novamente para Phoenix Morning, mas mantendo seu intuito de criar músicas que fossem cativantes e emocionantes, mas que também fossem profundas e que marcassem seu ouvinte. As tentativas deles em expandir o seu som e continuarem tentando, apesar dos contratempos ao longo de 10 anos, mostra o quanto cada um deles eram músicos sérios e dedicados a criar algo diferente e que chamasse a atenção do público, seja dentro do new metal como no metalcore. Infelizmente, não consegui achar quase nada sobre o que aconteceu com os membros dessas bandas. No caso, eu só sei que o Jeremiah virou um streamer da plataforma Kick, e o guitarrista Ahmed ainda continua a tocar em alguns projetos menores, como na sua banda Electric Church, fora que ele está planejando lançar um álbum solo e produzir um documentário, e também vai falar sobre um pouco de seus outros projetos. Mas infelizmente, o baixista Corey Floyd faleceu em 2021, e não se sabe a causa da morte. Ele tinha tocado no Crossbridge entre 2004 até 2010, e era apelidado de Mudman. E esse foi o vídeo, tanto sobre o CD de Crown e também sobre o Calm. Primeiramente, eu queria agradecer muito ao Remédio por ter me ajudado com o roteiro deste vídeo e também tirado um tempo com isso, além dele ter me autorizado a utilizar algumas filmagens da banda. E como fã, isso me deixa muito feliz e eu agradeço demais por isso. Eu também queria agradecer muito aos mais de 50 inscritos do canal. Sem vocês eu não conseguiria estar postando e falando sobre essas bandas menos conhecidas, do jeito que eu tenho feito ultimamente. E todo apoio que cada um de vocês dá conta muito. Eu queria dizer muito obrigado a todos. E, por favor, eu peço que deixe seu like, se inscrevam no canal, já que o engajamento me motiva muito a continuar a postar vídeos mais elaborados como esse. E também, por favor, compartilhem este vídeo para que mais pessoas possam conhecer sobre essas bandas. E se você tiver uma sugestão ou algum comentário a fazer, fique à vontade. Dito isso, até a próxima.